Olá pessoal, eu sou Daniel Mujali, estou aqui para contar para vocês um pouco da nossa experiência ao longo desses 12 anos de manejo e produção em sistema agroflorestal, comercialização, processamento, contar um pouquinho para vocês. Bom gente, então aqui a gente está em Cachoeirinha, a zona rural de Viçosa, zona da mata de Minas Gerais. E aqui a gente está um pouco no pé da Serra do Brigadeiro, né, onde a gente tem um berço de águas, né, de cachoeiras e de um povo antigo também, os puris, né, e lá existe um trabalho também forte com agroecologia, já com um histórico grande e uma produção de café, né, uma região que ganha muitos prêmios aí de café, um café de alta qualidade. Então a gente está aqui, né, no limite de Viçosa com São Miguel do Anta, e a gente está aqui há 12 anos, eu vim estudar aqui, vim do Rio de Janeiro, estudei um pouco engenharia florestal e acabei transferindo aqui para Viçosa, me formei em agronomia e desde 2008 venho trabalhando aqui no sítio, né, com os princípios da agroecologia e da permacultura, né? Então o sítio, aqui a gente tem 3 hectares, onde boa parte bem degradada, né, com pastagens e uma baixada também já bastante, um nível de degradação, e ao longo desses 12 anos a gente vem trabalhando nesse processo de regeneração e ao mesmo tempo produção, né? Através dos princípios dos sistemas agroflorestais, onde o nosso foco principal, né, acaba sendo as frutas, as frutíferas, uma boa parte nativa e algumas frutíferas, né, tradicionais, banana, manga, goiaba, abacate, e outras nativas, né, como pitanga, acerola, uvaia, urumichama, essas frutas aqui da Mata Atlântica. E também temos um trabalho de difusão e recuperação da palmeira jussara, né, que foi quase extinta aqui na região. Então a gente adquiriu essa propriedade, já existia uma agroindústria, né, um entreposto de mel, né, de apicultura, onde vem um pouco das minhas origens, né? Meu pai trabalhava com a produção de mel, própolis, e aí ao longo desses anos eu fui investindo mais aqui na produção vegetal, né? Na produção das frutíferas, das anuais e hortaliças também. E aí a gente vem trabalhando numa comercialização em rede, né? Uma rede agroecológica, né, com os princípios da economia solidária, e já há 9 anos a gente vem difundindo e comercializando através, né, desses canais de diretos, né, ao consumidor, cestas, feiras, né, eventos também que a gente participa, e políticas públicas também, né, como o PAA. Então a gente vem tentando trazer esses princípios da recuperação, né, do solo, recuperação da água, do ambiente, mas com a produção em curto, médio e longo prazo. Então pensando, né, nas áreas mais antigas, já a gente tem produção de lenha, né, e o início de madeiras, da produção de madeiras também para o futuro, né? Então dentro dessa mesma área a gente multiplica, né, as funções dela, além de trazer um benefício ambiental, um microclima, né, em volta da casa, né, e aqui nessa região a gente consegue também recuperar o solo, a fertilidade, e com baixo custo, né, com bastante mão de obra, mas um custo mais reduzido, porque a gente vai tentando aproveitar os recursos que tem. Então a braquiária, né, a gente vai sempre roçando para fazer cobertura,
né, alguns outros capins que a gente mantém nas bordas também, né, para proteção das bordas e também poder ter um aporte de biomassa, e várias outras plantas e árvores principalmente que a gente vai trabalhar com as podas, né, com o manejo para incorporar no solo. E aí isso é o segredo da vida no solo, né? A madeira é o material mais lignificado, né? Com bastante carbono ali, a gente fixa esse carbono no solo. Trabalhamos também um pouco com a aplicação do EM, né? Com biofertilizante para ir ativando algumas áreas novas. E assim, só no início, né? A gente, quando pega a área mais bem degradada, inicia com um aporte, né, com um pouquinho de calcário e um fosfato natural, né, esterco e cobertura, bastante cobertura e plantio de biomassa, né, leguminosas, o margaridão a gente usa muito, margaridão astrapeia, que é também essa árvore que dá muita flor, muita mel e pólen, e a gente consegue podar todo ano para incorporar. Então eu vou mostrar um pouco mais para vocês aqui das áreas, para vocês entenderem um pouco do passo a passo aqui, né? E como que essas áreas vão evoluindo até a gente ter uma agrofloresta mais com cara de floresta, né? Com vários estratos, né? E uma proteção já bem grande ali. Então vou falar um pouquinho mais para vocês aí desse trabalho, né? A gente faz parte da OCA também, a Organização Cooperativa de Agroecologia, que é uma cooperativa de trabalho, né? Trabalhando aí com a agricultura familiar, agroecologia e os princípios do bem viver, construindo uma nova relação do campo e da cidade, né? Dos técnicos que se formam, que vão trabalhar com os agricultores, com os camponeses, fortalecendo aí os movimentos sociais, né, os movimentos, né, de juventude, das mulheres, quilombola, indígena, né, os povos tradicionais. Então, estamos aí juntos, daqui de Minas Gerais para o mundo. Arrou! E é onde tudo começaria aqui na regeneração, pensando já numa área degradada, né, uma braquiária, aí, uma pastagem, ou uma área já em pousio, mas que a gente quer começar a produção, né, e trazer aqui então uma experiência de como a gente pode estar transformando esse solo, né, compactado, já empobrecido aqui com a erosão, e transformando ele. Então a gente geralmente entra com a mecanização só nesse primeiro ano, né, a gente descompactar a camada superficial. E dependendo, né, aí cada região é uma região, cada solo é um solo, mas dependendo aí você tem que avaliar, né, se usa um arado ou se a gente consegue só gradear, né. O importante é quebrar essa camada compactada inicial para vir com as plantas que vão fazer o processo, né, de colonização. Então, para vocês repararem as áreas de borda, que é muito importante, né, a gente aqui trabalha com a certificação orgânica participativa, então a gente faz parte da OCS, aqui Raízes da Mata, e a gente então segue os princípios aí da certificação orgânica, onde a gente, além de usar todos os insumos, né, de base orgânica agroecológica, a gente cuidar, né, dessas bordas, né, da cobertura, da água, e respeitar, né, a legislação, enfim. Então a gente tem aqui margaridão, o bambu e o capim, colonião, e na área de borda, que vai fazer a proteção, né, de vento, de chuva em excesso, e também a possibilidade de gerar poda e biomassa para esse próprio sistema, né. Ao longo do tempo a gente manejar essas bordas e usar como recuperação essas plantas cientes, na recuperação do fósforo, né, e carbono, enfim, nitrogênio e tudo mais. Então aqui é o primeiro passo, onde a gente faz essa mecanização inicial para
eventualmente, né, precisando entrar com aquário, né, mas bem pouco, geralmente comparado aí às recomendações convencionais, a gente usa, né, praticamente metade ou menos, e algum fosfato natural, né, um pó de rocha, esterco e o que, né, tiver disponível assim, de material orgânico e uma terra, né, mais que possa ser adicionada. Então fica aqui essa primeira fase. No caso já é um segundo ano da área, né, mas no primeiro ano a gente poderia, né, introduzir já as hortaliças. E aqui a gente trabalha com as linhas de frutífera, né, as linhas de árvore, produção de biomassa e fruta, intercalado com os canteiros de hortaliças e anuais. Então no primeiro e no segundo ano a gente consegue fazer a produção, né, dos ciclos curtos, né, que são as principais hortaliças aí. E no segundo já pode fazer uma poda nas bananeiras, né, nas linhas de árvore, e fazer um segundo ciclo de produção de hortaliças e anuais, né? Então aqui já é esse segundo ano, a gente fez essa poda, né, e aí a gente tem uma diversidade nas linhas de frutífera, né, para trabalhar a sucessão ecológica, né, que permite que a gente, as próprias plantas, né, se criem, né, em cada momento, em cada estágio. Então geralmente a gente trabalha aí com a bananeira, fazendo a criação, né, junto com a astrapeia, com a amora também, são bem fácil e economiza bastante na aquisição de mudas. E geralmente a gente está vendo a Jussara ali. Aqui é uma área intermediária, né, onde a gente já tem 4 a 5 anos. Então a gente, depois de ter colhido, né, os primeiros anos com hortaliças anuais, a partir do segundo, terceiro ano a gente, né, começa a colher banana, mamão, abacaxi, e depois terceiro, quarto, quinto ano, então começaria aí o abacate. A gente colheu o cacau pela primeira vez aqui dessa área, e outras frutíferas, né, que estão no extrato médio ou mais baixo. Aqui a gente, né, tem algumas árvores já emergentes, né, o guapuruvu, sombreiro, embaúba. Então já é um início de uma regeneração e um estágio intermediário do sistema agroflorestal. Bom, e aqui no último estágio seria o nosso sistema mais antigo, com volta de 10, 12 anos, e a floresta já bem estabelecida, né, os estratos mais altos, a produção de frutíferas já com estágio também avançado, né, manga, abacate, a jussara, né, a palmeira jussara, que já está também no sistema produzindo, dentre outras muitas frutíferas, né, como eu falei inicialmente, a proteção aí do entorno da casa, né, e importante também, aqui a gente trabalhou com as construções ecológicas, né, então construímos a casa de bambu, terra, né, materiais locais, e aproveitando também as condições sol, vento, chuva, que possa melhorar, né, o conforto térmico e acústico da casa. Então fica aqui, né, a mensagem aí, que a possibilidade de transformar essas áreas degradadas em floresta produtiva, né, e possibilitar renda, processamento desses alimentos e geração de uma abundância, né, para o nosso planeta.
Valeu, gente. Obrigado aí. Um abraço.